Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre sistema de coordenadas polares. Então, olha só, uma coordenada polar. Eu tenho aqui o polo, ou a origem do meu sistema. Aqui eu tenho meu eixo polar. Aqui eu tenho o meu raio. E aqui eu tenho um ângulo. O ângulo a gente chama de θ. E o meu ponto vai ser o raio e o meu ângulo. Então lembra que para a coordenada cartesiana a gente tinha x e y, coordenada no eixo x, coordenada no eixo y. Na coordenada polar a gente tem o raio e o ângulo, tá? Eles que nos dão o ponto para esse meu sistema. E aí acontece o quê? Se eu tenho o meu ângulo maior do que zero, significa que esse sistema aqui ele está girando no sentido anti-horário. Então é como se eu tivesse essa caneta aqui no ponto, né? E ele está girando nesse sentido aqui. Quando eu tenho o θ menor do que zero, é porque eu estou girando no sentido horário. Então aqui está a minha origem e eu estou girando nesse sentido aqui, que é o sentido horário. Quando o meu raio for menor do que zero, isso significa que o ponto P, esse ponto aqui, ele vai estar localizado na extensão do lado terminal do ângulo, tá? Depois a gente vê melhor como é que é isso. E se o meu raio for igual a zero, é porque o meu polo, meu P, está no polo, na origem, tá? Esse polo, então, representado por esse par aqui de ordenadas, tá? Para qualquer ângulo. Aqui, ó, tá? No caso da origem, se eu tenho o meu polo na origem, eu tenho zero, tá? Para o meu raio, quando o raio é zero, e aqui eu tenho qualquer ângulo, tá? Então, eu tenho esse zero aqui, significa que ele está na origem. A gente tem uma relação com as coordenadas cartesianas? Tem, sim, senhor. Olha só. Se eu tenho aqui um eixo cartesiano, eu tenho meu eixo x e eu tenho meu eixo y. Tracei a minha reta, projetei em x o meu ponto no eixo x e em y o meu ponto no eixo y. Para a coordenada polar, ele vai considerar este ângulo e este raio, sendo que eu projeto também nos eixos para eu achar quanto vale este raio. Para eu achar esse ângulo aqui, a gente vai para o círculo trigonométrico, tá? Você pode usar aqui para te ajudar também a fazer os exercícios, aquelas réguas transferidoras que tem os ângulos, também é um jeitinho de ajudar a gente. Vamos fazer um exemplo de como funciona isso? Então, olha só, eu tenho aqui o ponto 2 e o ponto, a minha coordenada 2 e π sobre 4. Então, esse aqui é o raio e esse aqui é o ângulo. Tá maior do que zero? Tá. Então, eu já sei que eu vou ter o ângulo neste sentido aqui, certo? Então, eu traço aqui o meu eixo polar, aqui é a minha origem. Ele tá nesse sentido, então ele vai subir assim, esse ângulo aqui. E π sobre 4, 45 graus, né? 45 graus. Então ele vai ser, se eu tiver 90 graus, ele vai ser bem aqui no meio. Bem aqui no meio. Ele tá vindo nesse sentido aqui. 45 graus. Então eu tenho o π aqui, o θ, π sobre 4, e esse raio aqui, se eu projeto no eixo x, ele é igual a 2. Então, meu ponto, 2 e π sobre 4, ok? Agora vamos fazer aqui, deixa eu botar mais para cima. Esse aqui é a mesma coisa. Vou traçar o meu eixo polar, que cresce nesse sentido. Aqui é R, aqui é o ângulo. O meu ângulo é positivo,
Então, se ele é positivo, ele está girando sentido anti-horário. Então, ele vai subir aqui. Π sobre 4, já sei que é 45 graus, então ele fica mais ou menos aqui nesse meio. Pode até apagar aqui, tá? Então, aqui eu tenho meu θ, π sobre 4. Só que aqui, ó, o R, ele é menos 2. Então, se ele é menos 2, eu puxo aqui o plano cartesiano. Eu vou ter aqui, tá fora de escala, tá? Mas eu vou ter menos 2 aqui e menos 2 aqui. Como é um prolongamento desta reta, ele ficaria mais em cima aqui. Então, menos 2 está aqui. Então, ele começa aqui. E segue, tá? Esse é o início aqui e segue. Então, esse aqui é o ponto, menos 2 e π sobre 4. Agora, vamos para o próximo exemplo. Tracei a minha origem, aqui é R e aqui é o θ. θ negativo, sentido horário. Então, eu sei que ele vai... Vou até botar ele mais pra cima aqui, porque vai descer. Aqui. Ele vai neste sentido aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui a minha reta, né? E se ele é menos 2, onde está o menos 2? Para iniciar. Menos 2 vai vir para cá. Ele vai passar por aqui. Então, o seu início é aqui, no menos 2, e segue. Por que eu não uso esse menos 2 aqui? Porque aí eu tenho que quebrar, né? Então, ele vem, começa aqui no menos 2 aqui, e é o prolongamento dessa reta que está passando pela origem, ok? Então, só isso, ó. Meu ponto aqui é o menos 2 e sentido horário menos π sobre 4. Mais um exemplo, que eu tenho o meu eixo polar, a origem, e ele quer 2, então eu vou achar o 2 aqui. 2. Menos π sobre 4, então ele vai nesse sentido aqui, sentido horário. Π sobre 4, 45 graus. O ângulo é de 45 graus. Então, é este cara aqui. Ponto 2 e π sobre 4. Ok? Se você ver esse aqui, ó, ele é praticamente o inverso desse primeiro que a gente fez. Só que esse aqui, o sentido da rotação é para cima. E nesse aqui o sentido é para baixo. Esse aqui também, ó, o sentido é para cima e nesse o sentido é para baixo, tá? Então, por enquanto é só isso. Mas a gente tem aqui algumas relações ainda sobre x e y. X, ele é igual ao raio cosseno de θ e y é igual ao raio seno de θ. Se eu quiser encontrar o cosseno de θ, é só eu pegar esse x que já está isolado, passo esse r para o lado de cá, então fica x sobre o raio. Seno de θ é a mesma coisa, esse raio que está multiplicando o seno, passa aqui para baixo, fica seno igual a y sobre raio. E aqui as equações gerais, tá? A equação do raio é mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E para encontrar θ, é arco tangente de y sobre x, tá? Aqui tem um Czinho. Bom, e aí, quando nós temos uma região e eu quero achar a área dessa região. Então, eu tenho o meu eixo polar aqui, e eu tenho vários raios saindo dessa minha origem. E eu quero a área entre esses dois raios. Então, eu vou ter o raio 2, esse raio do eixo, e o raio 1, esse que está delimitando. Aqui eu tenho uma variação do ângulo e a variação de raio e a região que eu quero.
Pessoal, eu não vou fazer a dedução dessa fórmula, porque não é não é isso que o canal se propõe, tá? Fazer deduções de fórmula, eu não faço aqui, é muito difícil a gente fazer. A minha intenção é ajudar vocês a resolver os exercícios mesmo, mas a área da região vai ser o quê? A variação da área é o raio médio, variação do raio pela variação de θ. Isso se eu tenho uma área assim bem delimitada pelas curvinhas, que nunca é o nosso caso. O nosso caso vai ser o seguinte: aqui não é uma reta nem uma curva, eles não tem uma forma geométrica fácil de eu calcular. Eu vou ter aqui o G2 e aqui um G1, que seria uma função delimitando esse pedacinho, o início, e uma função delimitando o final. Aqui eu tenho as variações de ângulo, e dentro dessas variações de ângulo, ó, eu tenho o ângulo alfa e eu tenho o ângulo beta. E aí eu vou ter, então, esses ângulos me dando uma integral, e eu vou ter as funções me dando uma segunda integral. E aí eu vou fazer a integral da função raio e θ igual a raio delta θ, área da região polar. Professor, não entendi nada, isso está muito confuso, o que é isso? Tá? De novo, eu não vou fazer dedução de fórmulas aqui, porque não é esse o nosso propósito. Próximo vídeo eu faço a resolução do exercício com a área da região polar. Eu não vou fazer nesse, porque senão ele vai ficar longo demais. E o vídeo em sequência a gente tem essa resolução, ok? Espero vocês lá, não se percam no caminho, não esquece de dar o teu joinha e se inscrever no canal. Até mais! Vamos lá para o próximo vídeo.